E aí, minha gente, estava muito ansiosa por esse dia, o dia que iria começar o podcast da ULID, que a gente sonhou tanto tempo. E nada melhor para começar o podcast da ULID do que as 4 mulheres que fazem parte da ULID. Então, hoje a gente vai estar falando muito sobre mulheres, sobre empoderamento, sobre liderança, sobre o que é sucesso. Mas, mais do que isso, vamos estar brindando aí, confraternizando o poder que tem 4 mulheres juntas, o poder que é o feminino, o poder que é a liderança, quando a gente junta 4 mulheres retadas. Estou muito feliz, meninas, de estar aqui com vocês. Esse dia chegou. E pra gente começar, eu queria muito que cada uma de vocês se apresentassem, porque o mundo precisa conhecê-las. Vamos nessa. Vamos começar por ordem alfabética, né? Vamos. Vamos lá, eu sou Aline, faço parte do grupo O Lead, com essas 3 mulheres maravilhosas, incríveis, que a vida encaminhou de nos juntar. Bom, sou, como todo mundo está vendo, uma mulher negra e filhas de pais nordestinos, porém apenas nascida em São Paulo. Né? Vim para cá com 7 anos de idade, corri para perder o sotaque por conta do bullying na escola. Então, rapidamente perdi o sotaque de paulista, que eu era aquele sotaque bem forte. Bom, meus pais, eles insistiram muito em estudo, quiseram muito que os filhos estudassem, tivessem sentido no que estavam falando. Então, isso trouxe para mim uma base sólida, muito boa. E aqui em Camaçari, quando a gente voltou para a Bahia, eu morei em Camaçari. E em Camaçari, eu tive a oportunidade de estudar em algumas escolas públicas, né? E meus pais me deu a oportunidade de estudar na PUC. E, através da PUC, eu fiz um curso no Senai. Entrei na Ford, na primeira turma de operadores. Então, eu comecei montando carro na linha e foi lá que eu conheci essa cidadã chamada Regina Rufino, que ela vai se apresentar daqui a pouco. E me juntei com pessoas maravilhosas e que me deram caminhos, me ajudaram no meu caminho também. E aí eu fiz o curso de engenharia. E dentro da Ford, trabalhei como engenheira de produção. E aí tive a oportunidade de trabalhar como engenheira de desenvolvimento de produto. E aí fiz um processo seletivo e me tornei executiva. Então, hoje eu estou como uma executiva de uma multinacional, que é a Ford Motor Company. Tá? Essa sou eu. Olha, maravilhosa! Arrasando. Essa sou eu. Seguindo a ordem, né? Vamos lá. Eu também não poderia deixar, que eu estou muito feliz. Para mim é uma concretização de sonhos, né? Estou vendo aqui os olhos de vocês brilharem. Eu olho para a rede aqui, eu estou vendo a felicidade no olhar. E eu sinto essa felicidade em cada uma de vocês. Então, primeiramente, agradecer por participar desse grupo que só me enche de orgulho. Minha história, sou nordestina, baiana, hoje esposa, mãe, filha, e sou engenheira química formada. Tenho 10 anos no cargo de gestão. É uma paixão para mim, gerir pessoas. Então, apesar da carreira totalmente técnica, hoje eu trabalho muito no desenvolvimento de pessoas, né, com a parte de desenvolvimento humano, desenvolvimento técnico. E a minha história também começou no chão de fábrica, na operação. Eu fiz o curso de técnico-química, fui vendo, me inspirando em outras pessoas, em outras mulheres. Eu lembro de algumas mulheres que conheci nesse caminho, que me inspiraram a seguir a carreira. E construir uma história de sonhos, né, de possibilidades, de realidades. E hoje eu sou supervisora na área de laboratórios, né, na área química. E me sinto muito feliz no papel que estou exercendo hoje. Arrasou. Vamos seguir a ordem, então? Na ordem alfabética. Sou eu? Pois é, você. Ela olhando pra mim, eu falei, tá bom, eu sou a última, até onde eu sei. Então, bora lá, meu povo. Quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Bem, gente, eu sou paraibana de Campina Grande, a metrópole do mundo. Mas hoje moro em Salvador, já vai fazer quase 7 anos, já morei em Sergipe antes. Costumo dizer que eu sou nordestina, porque quando a gente começa a andar por esse Nordeste incrível, a gente cada vez se apaixona e tem orgulho de falar sobre isso.
Sou administradora por formação, mas acho que o meu grande amor é trabalhar com gente. Acho que se me colocar para trabalhar todo dia de home office em algum lugar do mundo sozinha, eu piro, porque eu preciso estar com gente, sentindo a emoção. E sou bem apaixonada por um modelo de gestão de autonomia e quero muito falar sobre isso aqui na ULID. Atualmente, estou como gerente de outbound, da parte de operações de um centro de distribuição no Mercado Livre, que me proporcionou conhecer, inclusive, todos vocês, porque foi através de lá que eu conheci Regi, que me proporcionou conhecer vocês. Estou muito animada com a líder, porque eu acho que a gente tem um mega papel importante na vida de outras líderes, tanto mulheres quanto os homens, com a bagagem que a gente tem, que somando dá um bocado de ano aqui. Dá um negócio bom e que a gente possa aí gerar muita experiência para muita gente e compartilhar conhecimento, que é o nosso propósito. E agora? Arrasou. Mandou bem demais. Tá bom, na sequência, Agiu. viu, Nath? Eu sou a última. Bom, antes de falar sobre quem sou eu vi uma frase logo que cheguei, que é super interessante. Cuidado com o medo, ele pode roubar sonhos. E quando eu li isso, eu falei assim, eu sempre tive certeza que se tiver um sonho, e acreditar nele e seguir em frente com fé e coragem e garra, isso vai acontecer. Então, eu não podia deixar de falar, de compartilhar essa frase que eu li hoje ao chegar aqui nesse lugar, nesse estúdio maravilhoso. Falando sobre esse encontro, eu acredito que nada nesse mundo acontece por acaso. Eu li isso aos 15 anos de idade e isso me carrega durante toda a vida. Então, eu acredito fielmente que esse encontro, esse momento e tudo que vem pela frente aí, porque vem muita coisa, aguardem, faz parte disso, faz parte dessa frase, desse propósito que eu sempre acreditei. Eu sou Regina Rufino, sou camaçariense. Camaçari é uma cidade a 50 quilômetros da capital da Bahia. E sou engenheira de produção mecânica. Tenho mais de 20 anos aí de experiência sobre produção, manutenção e agora logística. Eu sou head de um centro de armazenamento e distribuição do Mercado Livre. E é sobre isso que eu vim aqui hoje falar com vocês, sobre carreira, sobre experiência, sobre liderança, sobre mulheres, sobre performance e sobre a vida. Show Vamos demais. lá. Que equipe, viu? E aí, Regi, pegando o gancho, você que teve toda essa ideia da OLID, então, bora falar para esse mundo aí, queria que você falasse o que é a OLID, o que é o propósito da OLID, o que é que se chama esse nome aí? Por que nós estamos aqui? Por que existe a OLID? Por que nós estamos aqui? Por que essas mulheres? Quando você traz o nome o lead ou you lead, é você liderar. Então, você liderar sua carreira, sua vida, seu propósito, seus negócios, porque a gente acaba achando que a gente não é empreendedora, mas a gente está sempre empreendendo, né? Empreendendo na vida, na carreira, nos estudos. E a ULID vem para, de fato, mudar aí o ponteiro sobre o que é ensinar, que ensinar é o mesmo que compartilhar, que transformar os ambientes, as corporações, a forma de liderar. Eu sempre acreditei que o estudo ele faz você mudar, mas praticar é que de fato transforma, né? Então, acho que a ULID traz isso, traz muito ensinamento. É uma empresa não só de treinamento, de capacitação, de consultoria e de transformar vidas e empresas. Eu diria que é praticamente o resumo do que vem pela frente. Isso é o lead. Show demais. É isso que é o lead. Já entrando no gancho, então, até porque o lead é muito conteúdo, é muita mulher com conteúdo aqui para compartilhar. Eu queria trazer para vocês uma pergunta que talvez eu quisesse a resposta quando eu comecei minha carreira. De por que ser mulher e ser líder? E como ser uma líder mulher? Aqui a gente está para compartilhar. Então, eu queria escutar de Aline o porquê ser líder, por que ser uma mulher líder e como ser uma mulher líder. O que é que você traria de dica para quem está começando uma carreira na liderança ou até para quem está em fase de mudança de liderança, está em fase de repensar um pouco sobre a carreira? Excelente pergunta.
Então, Nath, pessoal, quando me tornei líder, eu não tinha o cargo de gestora, né? Porque a gente, às vezes, entende que o líder é a pessoa que tem o cargo, e não necessariamente, né? Liderança é uma questão de atitude, né? Então, muitas vezes você está no chão de fábrica, não tem a função, não tem a função de gestão, mas você já exerce a liderança. E eu conseguia perceber, Nath, muito disso, vendo algumas companheiras minhas trabalhando, né, no dia a dia. E eu percebia que a minha atitude e a atitude dessas pessoas traziam admiração e seguidores. É impressionante como é uma coisa meio que automática, né? E como eu trabalho numa empresa automobilística, porque a gente sabe que é uma empresa automaticamente, né, hoje, baseado no seu histórico, uma empresa que tem muitos homens e que tem essa experiência bem fechada e conservadora, quando a gente começa como líder, mulher, nesse ambiente, inicialmente, a gente começa a achar que a gente precisa parecer ter umas características parecidas. E a gente, às vezes, esquece de trazer a diferença, que está exatamente em que você, o que eu, o que Júlia, o que Regina, o que nós somos, né? E aí eu fui aprendendo, fiz processos seletivos para conseguir estar no cargo de gestão, e aí eu fui aprendendo a ser líder sem estar no cargo de gestão, olhando o que minhas companheiras faziam e olhando o que outros homens também faziam, né? E sim, a gente precisa trazer e mostrar que o caminho não é fácil, isso é um fato, não é fácil, porque é diferente, então a gente está fazendo com que a engrenagem gire, né, que é trazer essa liderança feminina para a fábrica, para o ambiente fabril, para o ambiente de logística, e a gente vê como o processo, que tem muita coisa da gente também, do ser feminino, faz com que esse processo ele seja um pouco mais humanizado, um pouco mais vulnerável e traz excelentes resultados. E para as meninas, mulheres e para qualquer um que está começando, eu diria, o que vai diferenciar a gente do que está acontecendo hoje no mundo de tecnologia, que é a máquina, é a humanização. É olhar para os seres humanos como seres humanos. E isso, de fato, vai fazer uma grande diferença. Então, vamos adquirir ferramentas para isso? Aí é exatamente isso que a Ulid está propondo, trazer essas ferramentas de aprendizado, de liderança. Show de bola, show de bola. E você, Ju, que começou na carreira de liderança, tem um bom tempo de gestão, o que você traria de dica para quem está começando a ser líder agora? Eu acredito muito que a liderança, como a Aline citou, ela começa a ser exercida antes de você receber a função, a nomenclatura, o cargo, e começa com o reconhecimento dos que estão em sua volta, né? É muito bacana quando você percebe uma pessoa que vai ser nomeada ou promovida, as pessoas vibrarem com isso, né? Aí a gente fala, é o líder nato. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente fala que a liderança é nata ou a gente nasce com a liderança. Porque a gente acaba se limitando e não acredita que a gente pode desenvolver, melhorar algo. Eu vejo a minha principal dica para quem está começando na liderança é não achar que está pronto, né? Ver assim, abrir uma janela de possibilidades. Eu tenho muito que aprender, eu tenho muito que desenvolver. Eu vou errar, mas o meu objetivo é acertar. Então, para toda a liderança, o que eu falo, recém-liderança, é que esteja pronto para o aprendizado. E o aprendizado, ela não vai ser só por parte de consultoria, de treinamento. Claro que vai ter todo o apoio para você se desenvolver com essas ferramentas. Mas o principal, onde você aprende a liderar, é com sua equipe. Se você não tiver aberto os principais professores de uma liderança, são seus liderados. Então, se a pessoa não tiver essa percepção da importância de como a sua equipe é fundamental para o seu desenvolvimento, tem uma grande chance de começar a tropeçar no início da liderança, né? Então, o que eu falo? Virei líder. Estou começando agora uma nova etapa. Então, vamos investir, vamos se autoconhecer e vamos potencializar o que a gente tem de bom e o que nos trouxe até aqui, né?
Nossa, e praticar, né? Porque a Praticar. prática é que faz, de fato, a transformação. Uhum. Verdade. Que ensina, né? Acho que uma coisa muito importante que você falou é aprender com os liderados, né? O quanto é uma competência necessária para os líderes terem a humildade de saber que está ali para aprender todo dia, inclusive aprender com os liderados. Acho que é muito importante. Demais. Os feedbacks dos liderados, ele vai dizendo, eles têm uma percepção ótima, né? Eu vejo que é o melhor termômetro de como você está se desenvolvendo como liderança, né? Pergunta a eles como você começou e como você me vê depois desses 3 anos. Se nada mudou, tem alguma coisa errada. Tem que acender uma luz de alerta, né? Uhum. Total. E aí a gente fala um pouco do início, né? Mas todo início envolve muito medo. E envolve muita quebra de paradigma. E aí eu queria perguntar a Regi, que tem aí uma boa bagagem. Qual foi o paradigma, quando você começou a ser líder, que você lembra, que marcou sua carreira? Você disse, cara, vou ter que quebrar esse paradigma para poder ser líder, para poder aprender como líder. Teve algum paradigma, você disse que vou ter que desamarrar disso e seguir? Eu acho que quando eu refleti quanto tempo eu tinha de liderança, e depois eu descobri que eu tinha sido líder de sala desde a primeira série do 1º grau até a pós-graduação. Eu era líder ou vice-líder da sala. E eu nunca tinha parado para observar isso. E em um dado momento, eu disse que eu não queria liderar mais ninguém. E falei assim, não quero. Quero ser a melhor funcionária do mundo. Eu lembro disso. Mas nada de liderar ninguém. É muita dor de cabeça, é muita dor de cabeça, é muita dor de cabeça. Porque eu acredito que... Eu acho que como boa virginiana que sou, eu sou muito intensa. E aí, quando eu parava para analisar, eu acabava me doando tanto que eu esquecia de mim. Então, aquilo estava me fazendo mal já. E aí, eu passei 1 ano sem ter nenhum liderado abaixo de mim, mas eu acabava sendo a responsável por um turno. Só que as pessoas não respondiam diretamente para mim, mas eu era responsável por elas quando estava num turno, principalmente à noite, que os chefes dessas pessoas estavam dormindo. Quando eu saí dessa fase, eu fiquei 2 anos sem liderar ninguém, 0. E aí foi a fase que eu falei assim, pô, tá massa, tudo bem, mas aí veio um convite. Um convite, eu diria, que eu não esperava, de fato, e que era para liderar 3 pessoas, uma por turno. Aí eu falei, 3 pessoas é fácil, só são 3. Sossegado. Não vai dar trabalho. Tá bom. Só que o problema é que realmente não dava tanto trabalho, que era uma pessoa só. Então, a comunicação era mais fácil, tudo era mais fácil para mim. Só que, quase 1 ano depois, veio um convite muito... não tentador, vai. É um convite muito... Eu diria que eu não tinha como negar, porque era uma pessoa muito especial. Tinha sido uma pessoa que me mentorou durante... praticamente minha vida inteira nessa segunda fase da Ford. E aí, eu disse sim. E fui. Eram 70 pessoas. Era para fazer um insource da manutenção, que é uma área muito punk. Uma mulher que é de manutenção sabe do que eu estou falando. Então, Pouquíssimas mulheres. Pouquíssimas são de manutenção. Né? de verdade. Então, assim, a mulher, quando está na manutenção, tipo, ela acha que ela não pode estar de batom, ela não pode estar com a unha feita, ela não pode, sei lá, estar com o cabelo arrumado. E eu diria que, às vezes, não é nem que a gente acha que não pode. É que a quantidade de piadas, de olhares, de... Sabe? É um mundo muito hostil. Né, Regi? Muito hostil. E aí eu disse sim para 70 pessoas. Mas, assim... Eu falei, caramba, de 3 para 70. Eu falei, tá bom. Ok, vai estabilizar 70, beleza. 1 ano depois, me fazem um convite para 140. Eu falei, que isso? Eu disse que eu não queria ninguém. Vamos lá, 140. Depois, 320. Aí eu falei, agora não tenho mais para onde correr. E aí eu comecei a buscar o autoconhecimento. E foi isso que me fez ter a liderança não como um peso, mas sim como uma missão. E foi aí a virada de chave. E aí eu lembro claramente que foi uma das primeiras entrevistas para o Mercado Livre, que a pessoa me perguntou, mas esse lugar aqui pode ser que chegue a 2.000 pessoas. Eu falei, eu não queria ninguém. E ganhei 3, que se transformaram em 320. Agora, de 1 para 2.000, 10.000, pode vir quantas forem,
que vai dar no mesmo, porque agora eu começo a saber o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu tenho que delegar, o que eu tenho que... Sabe? Então, essa busca, esse processo do autoconhecimento acabou destravando esse paradigma, essa coisa que marcou demais minha vida. Não, e assim, a gente precisa sair daqui sabendo quantas pessoas você lidera. O mundo precisa saber, quem não queria nenhuma. E hoje em dia Boa tem pergunta. quantas pessoas sob sua responsabilidade? Diretamente 800 pessoas. Apenas. Pra quem não queria. Sossegado. Pra quem não queria, Era ter 800 drama, pessoas era abaixo drama, apenas. era fácil. tá fácil, Divertido. tá isso. Mas ainda não são 2.000. Já chega, com fé em Deus. É divertido, não é? Você bem sabe. Oi, gente. Mas entra nesse viés. É muito complexo porque a gente começa a falar sobre mulher e ser líder. E eu estava lendo uma reportagem recente de uma pessoa, inclusive, que eu sou muito fã, não conheço pessoalmente, mas que eu sou muito fã, e falou que estava incomodada em ser chamada para falar sobre o papel de mulher como líder, que ela queria se chamar para falar de mulher como negócio. E eu parei e pensei, cara, hoje, no mundo que eu vivo, no mundo que eu estou hoje, eu ainda não me sinto confortável em negar sobre falar em desafios de mulher como líder. Sobre negar em ajudar outras mulheres a tirarem os seus medos e encararem sua própria carreira. E aí eu queria saber de vocês, vou chamar Ju agora, para pensar em algum momento, Ju, você desistiu de ser líder por você ser mulher? Em algum momento você conseguiu mentorar uma mulher e você poderia trazer alguma dica aqui do que fez essa mulher reativar a sua carreira? Porque essas coisas precisam ser compartilhadas para o mundo. Eu lembro muito bem que tiveram alguns momentos, né? Nos meus primeiros anos de liderança, quando eu formei em engenharia, fui responsável por um processo produtivo que, assim como o Regis, só tinha a maioria, 98% era masculino, né? Então, eram pessoas que tinham muito tempo de fábrica. E eu tinha 27 anos, mulher, aí meu pai falava, né? 1,5 metro de ousadia. Assim Então, que é bom. 1,5 metro de ousadia. E quando eu cheguei, tinha uma relação de que eu não conseguiria ser tudo que eu queria ser. Por exemplo, eu tinha um sonho de ser mãe. E cada vez que eu me potencializava como liderança, as pessoas tentavam me mostrar que isso seria distante. E que eu não iria dar conta, que eu tinha que... Inclusive, quando eu engravidei, todo mundo fez torcida para ser menino. Não, você tem que ser mãe de menino, porque agora você só cuida de homem e vai ser mãe de menino, né? Então, eu me lembro muito disso, de que foi me colocado como uma escolha. Ó, se você quiser crescer para gerente industrial na época, vai ser complicado com o filho. O que é que você acha? Isso não veio da minha gestão, não. Veio das próprias colegas, né? Na maioria das mulheres. E eu conversava muito com elas que era possível a gente ser gestão, ser mulher, ser feliz. A gente fala muito, eu gosto de tomar um copinho de cerveja. E às vezes as pessoas me olham e falam assim, mas você bebe? É o copinho mesmo, Júlio? É um copinho. A garrafa Alguns copos. Quer contabilizar os copos. né? Então, as pessoas ainda se assustam. O fato de eu ter uma vida social, de gostar de beber, de gostar de fazer outras coisas, porque pensa que a gente vai ser infeliz. Né? E eu desconstruo isso para a maioria das mulheres com quem eu convivo. Não só mulheres com quem eu trabalho, mas mulheres que me circulam ali, né? Mãe de outras colegas da minha filha. Eu gosto muito de trazer o tema que é possível. Se você está feliz da forma que você decidiu, bacana. Mas que existe um mundo de possibilidades que não é limitado só porque a gente é X ou A. Não. A gente pode ser feliz, a gente pode ser mãe, a gente pode ser mãe de pet. Então, eu adoro quando as pessoas falam assim, não, decidi ser mãe de pet. Opa. Tá ótimo, então tá feliz, você me e é adora. isso mesmo. Seja feliz, seja Seja você. feliz, exato. seja você. Mas, a partir do momento que tentam dizer que se a gente quiser avançar, não pode isso eu tento desconstruir para a maioria das mulheres que convivem. E isso impacta o mundo. Sim. Mas eu força, acho né? que quando a mulher se bloqueia em conseguir falar, ela precisa descobrir por que se bloqueia. Porque em um momento da vida, eu odiava que as pessoas diziam, você é a melhor em pessoas, você é a melhor em liderança. Não, por que eu não sou inteligente? Por que o meu colega, eles chamavam de, esse cara é inteligente, fora da caixa, criativo. E eles falam só que eu gosto e sei cuidar de pessoas. Então, aquilo me incomodava. E a partir do momento que eu entendi e passei a amar
de uma forma e me descobri, porque também achava que eu não era inteligente, né? Então isso também é se conhecer. A partir do momento falam tanto que a gente acaba acreditando. Tanto Exato. que a gente ouve isso, que é uma coisa dita várias vezes, a gente começa a acreditar que aquilo é um fato. se torna verdade. Exato. E inteligência não é aquela inteligência medida por QI, né? Existem variados tipos de inteligência, inclusive muito bem valorizadas hoje a inteligência de saber se relacionar, saber se comunicar com pessoas. Um líder que não tem essa inteligência, como é que é um líder, né? Como é que influencia? E, Nath, pegando o ponto que você falou no início, que você ainda, né, que você falou no início, que algumas vezes você ainda não se sente confortável em negar um pedido, né, de falar sobre ser líder e mulher, eu acho que... Eu estou super com você nisso, porque eu acho que ainda nós representamos essa mulherada aqui, que está aqui, que é líder em empresas, do tamanho das empresas que nós somos líderes, é um número extremamente baixo, se a gente olhar o número do Brasil por inteiro, se a gente olhar o número mundial, né? Então, nós ainda somos representantes de uma minoria, que são as mulheres na liderança. E sim, muita coisa. Eu lembro de alguns livros que eu li. Tem um livro do Faça Acontecer, né? Que, enfim, Regina... Eu quase coloquei no outdoor na época. Fez... Acho que foi ela que me deu, viu? Juro, foi. Fez todo mundo ler esse livro. Eu acho que eu acho que eu comprei uns 20. Eu acho que Ela me deu. Ela me Mas deu. eu não vou nem dizer que nunca li, porque senão você vai agora... Não, você vai apanhar. Mas assim, de fato, mudanças ainda são necessárias. E a gente falar sobre isso, e que não é tão confortável assim, porque o mundo rotula muito, né? Então, toda vez que a gente fala sobre isso, lá vem a chata falar sobre isso, tal, mas é necessário. E não tem problema o rótulo da chata que vai falar sobre isso, e que vai de novo falar sobre isso, e que vai de novo falar sobre isso, porque, de fato, a gente representa um número muito pequeno de quantidade de líderes do sexo feminino. E, sim, são mulheres inteligentes, não só a inteligência humanizada, que eu falei inicialmente, mas o que a Regina falou, que é a inteligência técnica, que a gente está muito, muito bem preparada para isso. Eu sou engenheira de telecomunicações com elétrica, tem engenheira de química aqui, tem engenheira de mecânica aqui, e Nath... Administradora. Somos todos aqui! Minha filha, administrador é a pessoa do dinheiro. Rico é administrador. Você já viu dinheiro rico? Você conhece algum engenheiro rico? Eu não conheço. Administrador que é rico. Você fez limite também, teve que fazer. Fiz mesmo aquele negócio. derivado, Nem né? federal. Aquele integral, aquele negócio A chato. disciplina de cálculo era junto com o pessoal de engenharia. Você, professor, não sou engenheira. Um negócio de finanças aí, fazendo aquele vetorial, aquele negócio. Agora, eu gostaria de fazer uma referência, né? A gente fala muito de liderar pelo exemplo. E a liderança, a gente não tem uma liderança. Quem tem um perfil de liderança, ela não desliga quando sai de uma organização. Ela vai para um grêmio estudantil e ela vai ser líder. Ela vai para uma classe e vai ser líder. Eu me lembro que também fui presidente de grêmio. E eu estava me lembrando disso, que ano passado me surgiu uma noia. Eu achava que eu estava sendo uma mãe não muito legal para minha filha. Porque eu não estava dando conta de tudo, né? Que a gente tem esse... Alguém dá conta de tudo? Só para saber. Onde é esse treinamento? Não é na ULID. Não é na ULID. E justamente isso. E quando eu fui conversar com a psicóloga da minha filha, ela me falou assim, a sua filha tem você como uma referência, você e sua mãe. Ela me falou isso. Ela chega na sala e fala assim, não, Pisse, deixa comigo que eu sei. A psicóloga, em um momento, assim, o momento de você trazer ela dirigindo, de sua mãe dirigir, de sua mãe ter sido professora, isso é referência. E eu estou fazendo... Ali é uma mulher, né? Uma futura mulher que vai ser dona de si. Então, eu fiquei tão feliz que mudou a minha percepção de que não necessariamente para a gente ser referência, a gente deve estar ali o tempo todo fazendo algo de cuidados diretos, né? Então, a referência para a gente, seja para a família ou seja para os nossos liderados, é pelo exemplo. Então, não tem como a gente hoje ser líder, falar aqui, trazer conteúdo e na prática a gente ser totalmente diferente. Eu acho que muita gente vai vibrar com esse podcast, porque eu acredito que quando a gente faz qualquer post, né, publica porque tem coerência, né? E é isso que eu acho que é importante. É isso que é liderada por inspiração.
Mas a gente trança viés aí de liderança. Liderança abrange 1000 competências, né? Abrange variadas aí competências. Mas eu queria escutar de vocês. Quais foram as competências que vocês tiveram que procurar estudar para serem melhores líderes? Todos têm aí mais de uma década de liderança. Vixe, me sinto velho. Mais de uma década. Parou de falar em tempo, hein? Experiência. Melhorou. De liderança, experiência e performance. A gente fala do que a gente sabe. Exato. Uma década é um negócio pesado. Exato. Década aí. Uns aninhos aí, dá uma resumida. Mas quais foram as competências que vocês tiveram que aprender? Eu vou falar por mim, vou me atrever aqui. Por exemplo, inteligência emocional. Eu tive que estudar muito e me autoconhecer para tentar desenvolver essa competência. Porque, de fato, ninguém me ensinou. A vida ensina, mas a gente não pode ficar só na vida. Então, foi uma coisa que, por exemplo, eu tive que aprender a trancos e barrancos, digamos assim. De faculdade não ensina. Não ensina. Nath, eu posso falar para você que eu aprendi bastante, e que eu sempre falo que é a minha paixão de tema, que é a comunicação não violenta. Então, comunicação assertiva. E aí você falou de uma coisa que eu também passei por um processo muito forte, que foi do autoconhecimento. Porque é impressionante. A gente não pode oferecer para ninguém nada do que a gente não é. Verdade. Não tem como. Então, o autoconhecimento, você sabe quem você é, aprende, e aí você começa a ajudar outras pessoas de fato. Primeiro se ajudando, né? Então, para mim, são as duas competências que mais me ajudaram como liderança. Claro que eu estou, nesse momento, excluindo as competências técnicas. Eu estou falando muito mais de liderança. Estou falando muito mais de liderança, que é a pessoa que cuida de pessoas. Show. Eu fui buscar ferramentas para desenvolver pessoas. Assim, já há alguns anos eu tinha colocado assim como meta. Todo ano eu tenho que investir alguma coisa em conhecimento. Seja uma palestra, um treinamento, enfim. E quando eu coloquei isso como meta, isso me trouxe mais conhecimento de como desenvolver as pessoas. E aí foi por isso, inclusive, que eu fui em busca do curso de coach, porque eu sabia que tinha muita ferramenta lá. E eu lembro que eu negociando com a mulher, né? Eu nem gosto de negociar, nem de fazer com que as pessoas... Nada. Nem gosto. Nem gosto. Não gosto. E aí eu lembro que... E aí eu convenci a Aline a ir comigo, inclusive. Então eu tinha que convencer a mulher a fazer um bom preço. Exatamente. E aí ela conversando comigo, ela, mas você já é coach, não sei o quê. Eu falei, não. Ok, eu posso até ser, porque coach é treinar, é ser treinador. Mas eu gostaria de aprender as ferramentas que existem no processo de coaching para que eu possa desenvolver as pessoas. Então, acho que foi isso. Foi o que eu mais investi mesmo. Porque, assim, autoconhecimento, eu digo que é tudo. Então, meio que, tipo, sabe aquilo que tem que ser Negociável, né? inegociável. Verdade. Show de bola. E você, Ju? O autoconhecimento. E eu falo que ela é constante, né? Porque a gente está em constantes transformações e constantes desafios. Outra coisa que eu aprendi, eu tenho uma formação técnica. E na faculdade, na universidade de engenharia, você não aprende a gerir pessoas. Eles ensinam, no meu caso, projetar equipamentos, torres, mas eu não me lembro de uma disciplina do lado de gestão de pessoas. E todo engenheiro, quando chega, você vira um gestor... Verdade. No momento, né? Então, nesse momento, eu fiz alguns cursos, fiz alguns investimentos pessoais mesmo, na área de Eneagrama. Então, investi também, na época, no autoconhecimento. Então, teve uma pessoa que me ajudou bastante, que me ensinou um pouco sobre essa parte das diferenças das pessoas. E é uma área que me ajudou para poder conseguir delegar. Porque isso é uma dificuldade de quem é muito técnico. Então, eu sou de formação técnica. Então, gerir pessoas é você cada vez mais se desprender do fazer. Então, é um desafio, é um aprendizado constante aí, aprender a delegar de acordo com as potencialidades e as diferenças das pessoas. Então, o Eneagrama me ajudou a conseguir identificar os perfis e o delegar mesmo foi o dia a dia que começou a sufocar as atividades, né? Começou o mar bater, né? Nas costas. Sabe uma coisa impressionante que eu vi de todos vocês três? É sobre o conceito aí de aprendizagem contínua.
que todas as três falaram sobre todo ano investir, de cursos que foram atrás, de aprimoramento que foram atrás. Então, não é à toa que pessoas que se mantêm em movimento e que são protagonistas, que vão atrás. Porque, assim, sendo bem confortável, sendo bem sincera, na verdade, é muito bacana ficar na zona de conforto, né? É. Fazer uma faculdade, não. Quando eu vou fazer faculdade, eu achei, meu Deus, quando acabar a faculdade, eu vou estar rica. E de administração de empresa, então, achou que ia ficar rica no outro dia. Administrador. Coitada. Eu recebi o diploma, disse, meu Deus, e agora, o que é que eu faço? Quando a gente começa a entrar em empresa, começa a trabalhar para a vida real e a gente se toca que a vida depende da gente, a gente começa, de fato, a investir o quanto isso é importante, mais do que nunca, né? E a gente não via tantas formações em soft skills antes. Agora a gente já começa a ver, principalmente com a Lead, que a gente vem para trazer isso, mas do quanto isso é importante. E o quanto, inclusive, é importante a gente estar se conhecendo e conhecendo pessoas que também têm essa pegada, né? De tipo, estou aqui hoje, mas amanhã eu quero estar melhor do que ontem. E o quanto isso é. Estar melhor, né, Nath? Não é necessariamente estar num cargo melhor. Não, é ser melhor. É ter mais ferramentas. E ter comprometimento, porque não adianta nada a gente ter um monte de ferramenta e a gente não tem o comprometimento de aplicação. O comprometimento de cada dia passar por uma situação, a mesma situação, porque as situações são muito parecidas no dia a dia, e agir de uma forma diferente com as ferramentas adquiridas. Então, é o comprometimento no nosso dia a dia com esse todo o aprendizado que a gente está buscando. É coisa linda, gente. Eu queria trazer uma pergunta aqui para vocês. Ser líder é muito gostoso, é muito divertido, inclusive muito desafiador. Calma, eu lembro que teve as dores e os sabores. As dores e sabores. E aí eu vim Não é falar tudo sobre... lindo. Exato, mas eu vim falar sobre sabor. O que é que, na vida de liderança de vocês, o que é que dá mais amor em ser líder? O que é que acontece, assim, no dia, ou no ano, no mês? Você fala, cara, é por isso que eu sou líder. Tipo, faz sentido. Porque tem dia que tem dor. Tem dia que misericórdia. Só a glória divina para abençoar e levantar a gente. É verdade. Entendeu? Mas tem dia também que você recebe uma notícia ou vive algum momento e você fala, cara, é por isso que eu continuo sendo líder. E eu queria escutar de cada um de vocês. Se quiserem, eu começo, que tá todo mundo Onde bala aí. Cara, pra mim, o que dá mais prazer mesmo é ver alguém do meu time sendo promovido. Cara, promover uma pessoa, pra mim, não há desenvolvimento, assim, melhor. Até trago pra vocês, esse final de semana eu estava em Belo Horizonte e eu saí pra almoçar com uma grande amiga minha, chamada Loja de minha amiga, e que ela era minha supervisora na época, alguns anos atrás, em outra empresa, e a gente se desenvolveu, ela virou trainee, quando virou trainee, me ligou para agradecer tudo, hoje já é gerente em outro estado, tá super feliz. E eu olhava para ela almoçando e feliz. Cara, é isso que faz sentido, passar pela vida das pessoas e impactar de forma positiva. Tipo, o que é que essa menina tinha antes e o que é que ela tem hoje, né? O mundo que ela conseguiu subir. Acho que não tem nada que faça valer mais a pena do que ver alguém recebendo uma promoção e subindo. É meio plágio o que você está falando. Porque toda liderança, né, a grande maioria da liderança, e a liderança que estuda, que é o nosso caso, que estuda para ser melhor líder todos os dias, inevitavelmente tem um grande prazer em ver os liderados crescendo. E eu ia falar exatamente isso, Nath. Ver um liderado receber feedbacks positivos e feedbacks de carreira longínqua. E o que me dá muito prazer é o reconhecimento vindo deles. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem de uma liderada minha, que é uma pessoa que está sendo preparada para cargo de liderança. E ela mandou uma mensagem enorme para mim, falando sobre, que é super emocionante, falando sobre como o trabalho dela, ela está trabalhando comigo, mudou a vida dela como ser humano e também como profissional. Então, quando eu vejo que o feedback, que todas as escolhas feitas durante todo o ano, durante todo o processo de liderança, fizeram com que aquelas pessoas que trabalham comigo serem reconhecidos e automaticamente depois promovidos, tá? É o que mais me deixa feliz. É o meu propósito. Eu acho que está linkado com o meu propósito de vida, que é o meu desenvolvimento e o desenvolvimento das pessoas que estão ao meu redor.
Arrasou. Eu lembro, eu ouvi uma certa vez, né, que às vezes a gente mensura a liderança na presença, né? Mas mensurar o nível de liderança na ausência, eu acredito que é o melhor, né? É quando você vê sua equipe brilhar, né? Sem você precisar nem orientar. E eu tive uma experiência muito bacana que, para mim, vou levar para a vida. Foi um momento que eu precisei me ausentar e um liderado me falou assim, a gente fez isso por você, a gente excedeu por você. E eu não tive nem tempo de pedir. Então, quando você engaja pessoas para fazer o seu melhor, mas fazer pelo que você construiu, foi o maior prazer que eu tive na liderança, foi na minha vida. E aí as pessoas falam assim, Juliana, na ausência eu fiz Porque tem uma pessoa que fala isso sempre para mim e me marcou muito, né? Quando a luz está acesa é fácil, né? Mas quando se apaga as luzes, que você vê quem é quem. Então, foi o maior presente que eu tive da minha equipe, foi isso. Então, fazer o certo, mesmo quando não esteja... Ninguém esteja vendo. Ninguém esteja vendo. Total. Show. Durante muito tempo, eu refleti o que me fazia acordar todos os dias com a mesma energia. E não é Red Bull. Já 4h30 da manhã. Já provei que ficar sem Red Bull continua igual, ou não? É verdade. Já tem 4 meses. De dar Red Bull a Regi, gente. Não, eu mesma. É o bom do aniversário dela, já foi. Já foi. Já deu Red Bull. Red Bull. Mas quando eu parei para refletir e comecei a pensar nisso, eu só tive certeza do que me dava energia. E para mim é servir. Então, eu sempre, desde quando eu li também Ser um Líder Servidor e tal, e assim, além de eu gostar de solucionar as coisas, de ver as coisas de fato sendo resolvidas, etc., eu sempre gostei de servir. Então, para mim, isso faz a diferença. E aí acaba tendo tudo que vocês falaram, porque assim, automaticamente quando você serve, você está desenvolvendo as pessoas, elas automaticamente uma hora vão ser promovidas ou não, porque tem gente que... E eu gosto de contar sobre esse senhor, que eu conheci ele em 2010. Ele tinha 32 anos trabalhando na mesma máquina de construção. Ele não mudava a máquina. E ele era a pessoa mais feliz do mundo. Ele estava no 3º livro escrito, onde ele contava cada pneu que ele tinha feito. E que cada experiência de ter ido em outras plantas ensinar como fazer pneu. Então, para mim, é isso que move, sabe? Eu ver no olhar das pessoas que, de fato, eu estou ali para ajudar. Então, eu não estou ali para mandar. E, às vezes, eu brinco, tem gente que fala, e aí, chefe? Quem tem chefe é índio. Porque, para mim, o que diferencia a pessoa da liderança, ela está ali para tirar os obstáculos. Ela não é o supremo. Ela não é uma pessoa diferente das outras pessoas. Todo mundo é igual. Mas a atividade que ela exerce, o papel dela ali naquele meio, é de fato para conduzir, para facilitar, para dar recurso, para fazer com que as coisas sejam desenroladas. Então, depois dessa reflexão aí, eu acordo todos os dias com a mesma energia, entrando na mente da... Entrando na mente da dona. Ai, gente, show demais. É muita mulher retada junta, pelo amor de Deus. Cadê a cerveja? Trazer isso. Nós brindar agora. Trouxeram água. Júlia falou de cerveja e veio com água pra gente. Ai, Júlia, fala sério. Foi proibida a entrada de álcool no local. Porque imagine, da próxima vez tem que gravar tomando cerveja. Pra ver verdade. É o verdade. negócio vai fluir muito mais. E dizer que podemos sim, né? Podemos sim, exato. Diversão não anula competência. Não, pelo contrário. Boa. Diversão não anula competência. Quem é feliz é mais competente. Certeza. Você aprendeu hoje que não pode ficar triste, não tem nem tempo de ficar triste. A mãe de Regi já me disse, não tem tempo de ficar triste, não. Ficar procurando tristeza, mas procurar alegria. É maravilhosa. Gente, pra gente concluir o podcast aqui da Lead, eu queria muito pedir a cada um de vocês uma palavra que é inegociável para uma boa liderança. Confiança. Eu diria escolha. Coerência. Então, conexão. E queria ir essas... Sem combinar, hein? Você acabou conectando, né? Falaram isso aí.
Caramba, eu queria super agradecer a todo mundo. Foi uma honra estar como host aqui de vocês. Amei que venham os próximos. A gente gostou também de você como host. Tá aprovada. Tá aprovada. Mas amei e pedi aí a todo mundo que continue acompanhando. Isso, continue acompanhando a Aulide nas redes sociais e no podcast. Nos sigam, compartilha, dá feedback, nos procura, que a gente tá aqui para melhorar sempre e tornar esse mundo aí mais top e com muito mais performance. Sigam a gente, contribuam e como a gente fala, né? Falei no início, a gente está em constante aprendizado. Então, se hoje foi bom, amanhã vai ser melhor. E cada dia vai ser melhor e só vai ter surpresa positiva, hein? Só coisa boa. É maravilhoso, é maravilhoso. Não tem muito o que dizer, não. Vamos nessa. Só coisa boa. Mulheres sentadas conversando sobre negócios. Ai, show. Ai.